Eu sou Raíssa Romano. E aqui você vai ouvir a fala de Diogo Reis, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com o tema Inteligência Artificial, Justiça e Responsabilização. Essa fala faz parte do evento Desafios da Inteligência Artificial, Governança e Diversidade, promovido pelo Vote LGBT nos dias 26 e 27 de setembro de 2024. O evento contou com uma série de webinars gratuitos com especialistas de diversas áreas para discutir criticamente sobre o impacto da inteligência artificial na democracia e suas potencialidades para combater a violência política contra lideranças LGBT+. As falas também contam com a participação de Leide Souza, da área de pesquisa e advocacy do Vote LGBT, que conduziu o momento de perguntas e respostas. Fiquem agora com o que rolou no evento. O nosso último painelista, que é o professor Diogo Reis. O Diogo, ele é doutor em Direito Constitucional pela PUC-SP, professor de Direito Eleitoral e Direito Digital na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele atua como juiz substituto da classe de juristas do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e foi colunista exclusivo na área eleitoral para o jornal Valor Econômico durante as eleições de 2016 e de 2020 e da Folha de São Paulo na eleição de 2018. É membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e coordenador dos livros Direito Público e Digital, Fake News, A Conexão entre a Desinformação e o Direito, Direito Eleitoral, Digital e Privacidade, Mercado e Cidadania, uma conexão a partir da IA. Eu poderia continuar aqui, porque o professor Diogo realmente tem muita produção, mas eu vou aproveitar para já passar a palavra, porque a gente está aqui para ouvi-lo. Professor, a palavra é toda sua. Oi, Raíssa, super obrigado, viu? Obrigado. Bom, se tivesse mais coisa, seria fake news, viu? Vai por mim. O que tem tava ali mesmo. Mas super obrigado pela generosa apresentação, pelo convite maravilhoso de poder estar com vocês. Queria agradecer a você, Raíssa, Leide, queria agradecer também a Évora e a todos vocês que renovam as nossas esperanças em poder ter uma sociedade cada vez melhor. Queria também cumprimentar a Paula, que arrasou, como sempre, a Natália também. Foi sensacional e ver essas iniciativas também acaba tendo um chamado aqui para que a gente possa se esforçar cada vez mais aí em prol de direitos para todos mesmo. E aqui eu vou trazer um pouco a partir do tema da ideia de judiciário e responsabilidade, eu vou tentar trazer um pouquinho de dois olhares. A minha formação ela em direito, mas também eu tenho formação em computação, mas eu estou atuando agora na justiça eleitoral, como a Raíssa disse, então eu vou tentar trazer um pouquinho do que foi ou do que é a inteligência artificial para a justiça eleitoral e como que ela trouxe, olhando isso para essas eleições. E depois eu vou falar um pouco de um aspecto mais geral, olhando para a responsabilidade em si, até por ter aprendido e ter sido tocado também pelas exposições que me antecederam aqui, que foram ótimas. Então, vamos lá. Apenas para poder trazer esse olhar da justiça eleitoral, acho que muita gente deve ter visto que a justiça eleitoral regulou a inteligência artificial nessas eleições, nas eleições de 2024. A gente tem que ler isso com um pouquinho de cuidado, porque, no fundo, o que acontece? A justiça eleitoral no Brasil, ela pode fazer normas, que são as resoluções, mas as resoluções não são leis, mas elas têm força de lei. Costumam falar que a resolução não é lei, mas ela tem carinha de lei, cheirinho de lei e força de lei. Ela só não é feita pelo legislativo. O que acaba acontecendo é que essas resoluções, elas têm força de lei, mas elas não têm esse mesmo processo. E como que a Justiça Eleitoral olhou para a inteligência artificial para essas eleições? Basicamente, a Justiça Eleitoral olhou para a inteligência artificial generativa, aquela que cria conteúdo, que cria uma imagem, que cria um vídeo, que cria um texto. E, basicamente, a Justiça Eleitoral faz isso partindo especificamente da preocupação e do combate à desinformação online, às fake news. Então, de uma certa maneira, a Justiça Eleitoral, por meio das suas resoluções, olhando para a eleição de 2024, permitiu o uso da inteligência artificial generativa. Entretanto, exigiu que quem usasse essa inteligência artificial colocasse um rótulo dizendo: olha, foi feito com inteligência artificial e tal. Mas ela proibiu o uso de inteligência artificial para simular pessoas. Ou seja, preocupada com a enganosidade do eleitorado,
ela vedou que se fizesse, por exemplo, um chatbot, por exemplo, com alguém que parecesse uma pessoa, seja uma pessoa viva ou já falecida ou fictícia, enfim, então ela proíbe o uso da inteligência artificial como uma figura humana. Então, de uma certa maneira, permite que os candidatos usem, por exemplo, a, a, a inteligência artificial, inclusive, só que seria vedado como uma figura humana. Então, vamos imaginar. Se eu fosse candidato, eu poderia pegar o Zequinha, que é meu cachorrinho que está aqui do lado, e fazer, por exemplo, um botzinho no formato do Zequinha. O Zequinha falando lá, tudo bem. Mas se houvesse uma figura humana, seria irregular. Essa é a primeira vez que a Justiça Eleitoral regula esse tema. Ela trouxe também uma vedação ao uso de inteligência artificial para fake news ou para desinformação. Mas até aí é meio que zero novidade. Por quê? No fundo, fake news não se pode fazer com papel, caneta, aviãozinho, pedra, tesoura e nem com inteligência artificial. Mas é legal para saber que a regulação eleitoral, né, embora não seja a legislação, a regulamentação eleitoral, melhor dizendo, ela tem trazido já um olhar para esse fenômeno e como a gente poderia tratar. Agora, tentando puxar um pouco, olhando para o judiciário, só que para dentro do judiciário. A Justiça Eleitoral tem aplicado inteligência artificial em seus processos, a sua velocidade. A Justiça Comum também, eu acho que a Paula trouxe diversos dados super interessantes para a gente poder entender todo esse processo. E eu percebo também que vários atores têm se utilizado da inteligência artificial em todo esse ecossistema de justiça, desde as advocacias públicas, o Ministério Público. E aí as grandes dificuldades que surgirão a proteção de dados, sempre se preocupar muito com a velocidade, porque afinal o estoque do judiciário é enorme e aquela ideia de que a justiça tarda, mas não falha, não funciona muito bem, porque hoje uma justiça que tarda, ela pode não ser justa, né? Justamente em razão do tempo. Então, basicamente, o olhar da inteligência artificial tem sido sempre numa ideia de vencer esse volume de ações judiciais em todos os processos, tanto na justiça especializada eleitoral quanto na justiça comum. Mas outro uso bem interessante da inteligência artificial no âmbito, e aí olhando mais específico para a justiça eleitoral, é o uso de inteligência artificial para fins de auxiliar a produção de provas ou as denúncias e até uma espécie de captura de irregularidades, principalmente digitais, no âmbito das eleições. Então, aqui insere todos os espaços de irregularidades. Por exemplo, a Justiça Eleitoral ela tem um aplicativo chamado Pardal, no qual as pessoas podem denunciar qualquer irregularidade que envolva as eleições. Esse aplicativo direciona essas denúncias para os seus tribunais eleitorais, até chegarem nos juízes eleitorais da determinada região. Esse é um exemplo. Outra forma que você tem buscado parceria com institutos de pesquisas e universidade para que você, por exemplo, possa verificar a probabilidade de um determinado áudio ter sido fabricado e não ser original. Então, há diversas iniciativas para tentar trazer isso como um ferramentário. Então, talvez essa parte do judiciário, basicamente tentando só pegar carona um pouco no que a Paula já trouxe, olhando especificamente para a justiça eleitoral, para a gente fechar esse ciclo. Quando a gente olha para o espaço de responsabilidade, e aí eu acho que é legal, porque ele também atinge o judiciário, claro, eu acho que a gente está falando de algo que a gente precisa entender mais profundamente. Basicamente, muitas vezes a gente tem falado sobre a internet, discutido, vivido a internet, mas poucas vezes a gente percebe o tamanho da internet. Quando eu falo isso é meio esquisito, porque fala assim, como que vai medir a internet, né? A abstração, a infinitude. Mas tem uma pesquisa muito interessante da Domo, né? De uma empresa chamada Domo, na qual ela pega todo o conteúdo que subiu. Os principais sites, por exemplo, no YouTube, ou no Instagram, no Facebook, e aí pega todo esse conteúdo mundial e divide pelo número de minutos que aquele ano teve. E aí, basicamente, essa empresa acaba encontrando uma espécie de uma taxa, né? A cada minuto, enquanto a gente está vivendo, a cada minutinho da nossa vida, o que acontece na internet. O dado que eu queria trabalhar com vocês é justamente o dado que coloca lá a respeito do YouTube. É,
Ali, a Doma informa que a cada minuto das nossas vidas tem-se 500 horas de novos vídeos no YouTube. Ou seja, cada minutinho da nossa vida, que às vezes a gente nem sabe o que fez ele passar, somem 500 horas de novos vídeos no YouTube. Se a gente multiplica isso daqui por 60, a gente tem a taxa de, a cada 1 hora das nossas vidas, somem 30 mil horas de vídeo no YouTube. Se a gente multiplica isso por 24, a gente tem a taxa de que a cada dia das nossas vidas somem 720 mil horas de novos vídeos no YouTube. Isso é muita coisa. Mas é tanto que às vezes a gente nem se liga que se alguém aqui hoje pudesse parar tudo o que está fazendo na vida, tudinho, só para assistir os novos vídeos do YouTube, essa pessoa levaria mais de 82 anos só para assistir o que subiu ontem na internet. Ontem no YouTube, especificamente de uma rede social. Tem noção do que é isso? Imagina uma pessoa ter que passar 82 anos para assistir o que subiu num dia só. Eu acho que essa comparação ajuda a mostrar o contraste da finitude da vida humana com a infinitude do espaço digital e do conteúdo digital. Eu estou dizendo isso por quê? Porque no espaço de responsabilização, na minha opinião, essa dimensão acaba ganhando nova relevância. Por quê? Porque quando a gente fez o Marco Civil da Internet, que é como se fosse a Constituição da Internet, que é a Lei 12.965, lá de 2014, a gente tinha uma internet completamente estática. A rede social, por exemplo, em 2010, para trás aqui, mas a mais utilizada era o Orkut. O Orkut era. Aliás, saudade do Orkut. O Orkut era uma rede muito estática, você tinha que procurar as coisas, você tinha que buscar as coisas. As coisas não chegavam a você como chegam hoje. E, lógico, você também tem um universo naquela época, lá de 2010 a 2014, um universo também menor de conteúdo digital. Hoje, esse conteúdo digital, por ser humanamente impossível de consumo, ou seja, a humanidade jamais vai consumir tudo que está na internet, porque não há vida suficiente, por mais que a gente evolui, passe dos 100 anos, não há vida suficiente para consumir todo esse conteúdo digital. Aqui eu acho que a gente viveu uma transformação, uma profunda mudança, porque se a gente não pode consumir tudo que está na internet, a ordem com a qual a gente consome e a escolha sobre a ordem que vai aparecer o conteúdo digital para a gente é tão importante quanto a existência desse conteúdo digital. Eu não sei se ficou confuso, mas basicamente é assim. Já que eu não vou conseguir consumir tudo, talvez seja tão importante quanto a existência desse conteúdo estar lá, ele aparecer para mim. Ou seja, no fundo, esse mundo de conteúdo que eu falei, que é humanamente possível de ser consumido, ele vai se resumir na sua timeline, na minha timeline, na primeira ou segunda página, no máximo, do Google. Ou seja, a gente vai reduzindo. E quem entrega esse conteúdo para a gente, né? Quem que faz essa curadoria, essa seleção, essa entrega? São as plataformas digitais, por força da sua engenharia mesmo, de comando, de tal forma que ela, baseando nos nossos interesses, ela tenta costurar e criar e te entregar esses conteúdos da forma que ela acha que vai lhe agradar, e claro, né, com base nesses dados, e acerta muito, porque realmente há uma capacidade de processamento de dados incrível, e, e então esse processo, ele de uma certa maneira, começou a colocar as plataformas digitais numa posição diferente que elas eram há 10 anos atrás, ou sei lá, 5, 7 anos atrás. Por quê? Porque antes as plataformas se posicionavam muito como se fosse um shopping, sabe? Como se fosse um shopping mesmo, e aí ela colocasse as lojinhas para a gente colocar os nossos conteúdos ali. Mas considerando esse volume humanamente possível de ser consumido, no fundo, as plataformas também estão dizendo qual lojinha que vai aparecer para as pessoas. Resultado. E parece que as plataformas ganham uma relevância ainda maior do que sempre tiveram. E aqui a Luísa fala de saudades do Orkut também. Bom, tomara que a gente consiga ressuscitá-lo. Mas, basicamente, nesse processo, me parece que a responsabilidade diante desse conteúdo digital, inclusive para as plataformas digitais, ganhou outra dimensão mesmo. Porque, afinal, a gente não vai conseguir consumir 100%, a gente vai consumir o que entrega e quem entrega. Então, mudou talvez o impacto dessa responsabilidade. Mas eu preciso ser franco, que
no Marco Civil da Internet, o sistema de responsabilidade de plataformas é baseado no artigo 19. Esse artigo 19, que é um artigo muito famoso, ele é, diz que as plataformas digitais têm responsabilidade judicial a partir da ordem judicial. Ou seja, se eu avisar a plataforma que ela tem que tirar um conteúdo, e ela não tirar, ela não responde por isso. Mas se eu pedir a um juiz, uma juíza, uma decisão, e essa juíza der a ordem judicial mandando a plataforma tirar, se a plataforma não responder, se a plataforma não retirar, ela passa a responder por isso. Então, foi esse o sistema escolhido pelo Brasil em 2014, quando fez o Marco Civil da Internet. Esse mesmo tema está sendo questionado a constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Lá tem repercussão geral no tema 987. Inclusive, pude participar da audiência pública lá. E defendi que o artigo 19 me parece constitucional, sim, que eu não acho. Mas o que pode se discutir é se ele não é mais o modelo ideal. Mas que ele é constitucional, me parece que sim, que está de acordo. E a minha enorme preocupação em que o artigo 19 possa eventualmente ser declarado inconstitucional, ou seja, o Supremo Tribunal Federal poderia retirar essa pedra, que é tipo uma pedra angular para todo o sistema digital. Só que o Supremo pode até tirar, declarando inconstitucionalidade, mas não pode pôr nada no lugar. Vai depender do legislador por algo no lugar. Por isso que eu acho que realmente o artigo 19 e o Marco Civil, da forma que está, ele deve, se for revisto, deve ser revisto pelo legislativo e não pelo judiciário. Porque se a gente tirar o 19, tem que colocar algo imediatamente no lugar. Porque todos os outros sistemas digitais se utilizam o 19 como base para responsabilidade. Por exemplo, o sistema eleitoral digital se utiliza o 19 como base. O sistema criminal digital também se utiliza o 19 como base. Então, se a gente fazer sumir, deixar um vácuo, provavelmente a gente vai ter desmoronamento de outros sistemas e menos proteção ainda. Olhando para todo esse cenário e para poder fechar nesses meus últimos 2 minutinhos, eu queria dividir com vocês que nesse enorme universo de conteúdo humanamente possível de consumo, a gente tem tratado muitas vezes os desafios da quantidade e da responsabilização como se fossem coisas menores. E aqui eu preciso chamar a atenção, porque o que eu tenho visto é que muitas vezes as pessoas, sei lá, se estiverem na rua andando e eventualmente alguém xingar ou fazer alguma grosseria ou num determinado estabelecimento, há uma chance muito maior dessa pessoa procurar, por exemplo, a justiça ou a polícia, ou, né, procurar uma forma de contra-atacar, né, como a Arete falou e a Paula também tinha falado, de contra-atacar do que a gente teria isso, por exemplo, na internet. Porque a gente, quase que a gente acabou, até em razão desse grande volume de coisa, de conteúdo, é como se a gente aceitasse os haters, ou aceitasse muito desse espaço. O nosso nível de tolerância na internet acabou ficando muito mais amplo do que seria e do que eu acho que deveria ser. Com toda honestidade, a gente não pode ser ofendido, perseguido, ou até, como se fala, ou lesionado no âmbito digital e no ambiente físico. E daí a minha preocupação para esse grande conjunto, nesse enorme volume de dados, talvez fazer de tudo para remover aquele determinado conteúdo não ajuda nada ou quase nada e coloca a gente num eterno espartilho. Mas eu acredito que a gente também deva colocar esses conteúdos à prova. Enquanto que a gente tem é justamente o judiciário e as próprias políticas das plataformas. Então, processos como denúncias para as plataformas, e se for o caso, acionamento judicial, parece fundamental, porque, no fundo, a violência digital, ela é violência e ela expande e vai muito além das telas. Há um tempo atrás, eu pude fazer uma pesquisa na Índia, no sul da Índia especificamente, com os linchamentos que tiveram naquela região por força da disseminação de fake news. E eu escrevi um artigo com a Camila, que é uma colega, onde a gente coloca como a violência digital pode se transformar em sangue. O artigo até chama Entre Bytes e Sangue, uma coisa assim que a gente vê que a violência é sempre real. Ela pode ser virtual ou presencial, mas a violência é sempre real.
Mas é isso que eu queria falar. Fico super à disposição de vocês. Desculpa se eu não fui tão rigoroso no tempo, mas estou também à disposição aqui. Obrigadão, viu? Valeu. Imagina, foi perfeito. A gente agradece. Ah, valeu. Impecável. A gente tem as perguntas aqui surgindo agora. Eu vou passar para a Leide. Eu só queria reagir um pouco, porque é uma fala que toca bastante em tudo que a gente vem discutindo também nos painéis anteriores. E essa questão da. É tão cotidiana essa violência, ela é tão massiva, e a gente percebe nas entrevistas as parlamentares tendo que conviver diariamente, e tem um impacto. Tem um contínuo da violência online e offline, e existe um impacto grande na atuação, inclusive a apresentação da Luiz na parte da manhã mostrou em dados assim quantitativos o que a gente acompanha às vezes nas entrevistas em uma ordem mais qualitativa, e essa banalidade mesmo de convivência com a violência nas redes. Muitas vezes na entrevista a pergunta, onde é mais frequente? Ah, no virtual. No virtual é diário, é todo dia, o tempo inteiro, é qualquer post, né? E isso às vezes impacta até a forma de como vai se posicionar, o que vai colocar ou não vai colocar, tempo, gestão, equipe, recurso, enfim, esse impacto realmente é muito grande. Eu queria reagir também um pouco agora a falar da Natália, que eu falei que eu guardei uma perguntinha, assim, porque que coisa incrível, né? A Lupscan, assim, e a gente ficou babando aqui, na verdade. Eu queria falar sobre o acesso aos dados, né? Porque vai também em relação ao que o professor Diogo estava trazendo, porque é um número gigantesco de dados. E muitas vezes esses dados, nas plataformas, a gente não tem acesso. Monitora, nosso primeiro painel, estava falando sobre o apagão de dados, quando muitas vezes a gente tem que produzir na unha certos dados, né? Então, assim, poder usar a inteligência artificial ao nosso favor de detectar, de mapear, de produzir pesquisa, também é um desafio, às vezes, no acesso, né? De como conseguir, inclusive, fazer isso. Então, parabenizar pelo trabalho, na verdade, e falar, conta mais pra gente, inclusive, sobre como que é o processo mais ligado a esses dados, né, que muitas vezes são chamados do novo petróleo, né? Então, assim, eu queria fazer essas reações, agradecendo novamente demais as apresentações e passando para a Leide poder também reagir e apresentar um pouco das perguntas do chat. Muito obrigada, eu fiquei super impressionada aí com as falas de vocês. A gente já imaginava, né, quando convidou que ia ser uma sessão incrível, mas essa aula, assim, e colocar vocês juntos, né? A Natália, que não é do direito, trazer isso dá uma provocação muito interessante, né? Tanto para a gente se conversar em todas as áreas, na área da tecnologia, que o professor ele é do direito, mas também já tem essa formação da computação. E na área da comunicação e de como que isso tem afetado, né, tudo que o senso comum entende por ciência, por jornalismo, o que que é real ou não, né, e tudo isso, esse debate da desinformação que vocês trazem para nós. Eu fiquei provocada pela fala, a última fala, né, pela questão que o professor Diogo traz, em relação a como isso está naturalizado, né? Acho que é algo que todos nós já vemos, assim, já sentimos. Nas entrevistas a gente fala, é uma coisa que ocorre, assim, o discurso de ódio e a violência LGBT-fóbica muito naturalizada nas redes sociais, né? E aí eu fiquei pensando, fazendo um gancho também, com a própria violência política, que na literatura a gente começou a entender há pouco tempo, né, há poucos anos, pouco menos de uma década, de que a violência ela não é o custo de fazer política, que antigamente se entendia que o custo para você poder participar enquanto mulher, enquanto pessoa LGBT, era então passar por essas violências que ocorrem. E hoje em dia, na literatura, a gente entende que não é o custo e que a gente precisa, na verdade, combater a todo custo, a qualquer custo, essa violência. Então, é muito interessante também com a saída do Brasil da plataforma X, né, do antigo Twitter, como algumas pessoas também vieram falar, vieram comentar com a gente que trabalha com esse tema de direitos digitais. Nossa, eu baixei o Blue Sky e não tem nenhum comentário de ódio. Eu tô me sentindo tão melhor. Meu dia a dia mudou de estar sem o X e estar no Blue Sky. Então, assim, claro, não tem nenhum dado sobre isso,
mas da gente pensar novas realidades possíveis diante desse tanto de informação, né? Também tudo que a fala da Natália trouxe, né? Novas realidades possíveis diante dessa desinformação que é tão contínua, né? Na vida real e na vida online. Então, depois dessas provocações, deixa eu trazer aqui algumas perguntas do chat, para a gente não se estender muito no tempo. Uma questão que a Rosângela trouxe, eu acho super importante, que foi voltada mais para falar da Natália, mas se o professor também quiser reagir, é em relação à educação, né? A gente trouxe hoje mais cedo a necessidade, a urgência de que esse processo formativo sobre IA, sobre dados, ele esteja cada vez antes, né? E a Rosângela estava contando aqui da experiência dela nas escolas, né, como professora nas escolas em São Paulo, e como que é difícil trazer esses temas e que trouxe, né, a questão dos perigos de IA, que são usadas na vida pessoal, na vida política. A gente tem muitos casos, né, de deepfake, de upload com adolescentes, então é muito complicado. E ela trouxe essa pergunta, né, de como os profissionais de ensino podem se valer da lei, auxiliar os jovens nas escolas, alertar para os perigos da IA. Eu acho que aqui não só os riscos, né, que a gente tem trabalhado com os riscos e as possibilidades também. E a Heloísa trouxe também uma pergunta, que foi pensando a dimensão da internet, fica mais evidente o papel intrínseco da IA no combate à violência online. Se é possível pensar uma automação no combate à violência, com base em uma perspectiva de diversidade. O que vocês acham, né? E aí, já pensando nesse contra-ataque, a gente vai monitorar como que a gente consegue pensar uma automação, detecção, uma barreira. Bom, então vou deixar vocês com essas provocações aqui para a gente ir finalizando o nosso diálogo. A Heloísa, ela, puxa, trouxe uma pergunta tão bacana, tão interessante, porque a gente sempre tem falado dos desafios, né? E é comum isso, a gente olhar mais para os problemas do que para as soluções que trazem. E é legal a gente sempre ter alguém que puxa a gente assim para a realidade, porque senão a gente começa daqui a pouco, vai falar. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo um curso, alguma coisa assim, e aí um colega falou assim: Nossa, eu acho que é melhor então a gente desligar a internet. Eu falei: Não, não é. Não é. Então, assim, a gente tem que relembrar que as coisas boas que a tecnologia faz pela gente. A Heloísa me dá uma força aqui, justamente puxando isso. E eu realmente acredito que nesse universo, só a inteligência artificial, a tecnologia como um todo, é capaz de fazer essa moderação. Agora, a gente precisa avançar na qualidade dessa moderação, na transparência, mas também eu acredito e assim, momento nenhum, nunca vou imaginar que, tipo, a responsabilidade é do usuário. Não é isso. Mas é necessário também que a gente reaja a diversos mecanismos, até digitais mesmo, de denúncia. E eu vejo um monte de gente que acaba sendo agredido virtualmente ou agredida virtualmente e sequer denuncia para a plataforma. Então, assim, a gente não pode criar essa tolerância, porque essa tolerância vai gerar sangue. Essa tolerância vai ser espalhada para o mundo físico também. Então, fica um pouco aquela ideia. Mas, sim, Heloísa, a inteligência artificial, ela é fundamental para fazer isso e acho que com uma perspectiva de diversidade, de fato, ela é indispensável. E que realmente a gente já tem observado algumas iniciativas, mas é necessário reforçar esse processo. Só a título de exemplo, saiu uma pesquisa há alguns meses do pessoal da Amazon Web Services, falando na Forbes, falando que hoje na internet a gente já tem mais de 57% do conteúdo que circula na internet produzido por inteligência artificial. Ou seja, gente, veja o que está acontecendo. A maioria do conteúdo já não é mais produzido pela gente, a moderação tem que ser feita pela inteligência artificial, e porque realmente não dá, e a gente jamais vai consumir tudo, porque não tem tempo de vida. Então, assim, o que eu estou querendo mostrar é que realmente a internet mudou, e mudou muito. Quem acompanhou esse tema, tipo, há mais tempo, sabe que a internet surge quase que como um movimento político, né? Um espaço, e de repente a gente tem essas coisas acontecendo aqui com a gente. Mas realmente eu acho que a tecnologia deve evoluir. Eu acho que, talvez resumindo, né? A tecnologia tem evoluído e deve sim ser usada para o combate e para o contra-ataque. Mas acredito também que a gente deva não ampliar ou não fragilizar a nossa tolerância, a nossa tolerância com a violência, porque essa tolerância no campo digital, ela
é no campo real. Então, basicamente, a realidade está presente na tela ou na rua. Isso tudo é real. Então, ser complacente ou simplesmente deixar quieto uma violência digital é mais uma construção para que isso ecloda e vira uma violência física. Ambas são reais. Então, acho que um pouquinho por aí a gente consegue entender. Mas, Heloísa, eu sou super a favor e acho sim que a inteligência artificial vai ser tem sido já um grande passo, mas vai ampliar. E muito legal também a iniciativa da LuxCan, Natália, e eu também adoro te ouvir e ver tudo que vocês têm feito, porque é muito bom, porque a gente vê como tudo se transforma, né? Então, obrigado também, já para aproveitar aqui para agradecer a Natália. Valeu, gente. Gente, maravilhoso poder ouvir vocês. É fechando com chave de ouro realmente nosso evento, que foi lindo do início ao fim. Esse material tá riquíssimo, então realmente agradecer demais em nome do VOT aqui. Foram 3 sessões em que a gente trabalhou, acho que de modo geral, essa percepção de que, gente, os algoritmos não operam num vácuo, sabe? Vamos materializar, sabe, todo o processo, as redes de poder, da dimensão prática para realmente lidar com tanto as potencialidades quanto os seus desafios, e puxando aqui, né, para nossa preocupação específica, que é relacionada à democracia, ao fortalecimento, das nossas lideranças LGBTQIA+. Então, realmente agradecer. Foi lindo e eu espero que esse diálogo, que tudo que foi provocado aqui, continue e a gente possa ainda produzir muito mais a respeito do tema. Da minha parte, assim, eu estou muito satisfeita, muito feliz com esse evento. Trocas que não costumam acontecer, né? A gente que participa bastante de eventos sobre direitos digitais e está sempre discutindo isso, discutindo a regulamentação no Brasil, falando de tudo, de fake news, de IA generativa. É muito difícil a gente ter todo mundo conversando, sentado na mesma mesa, né? E ainda falando de diversidade. Então, para mim, esse seminário é muito importante, é pioneiro, inovador. E ter vocês aqui com a gente que fez tudo acontecer, né? Ter tanto vocês palestrando quanto o pessoal que está participando e tudo. E daqui ainda vão vir muitos frutos, né? O começo de um diálogo. Tanto dos produtos, das transcrições, das coisas que a gente ainda vai produzir, quanto desse contato mesmo que fica para a gente continuar dialogando. Obrigada. Não sei se ainda há algo mais a falar, mas não, eu queria realmente agradecer a todas as pessoas maravilhosas que apresentaram aqui e que foram realmente falas incríveis. Então, muito obrigada a todo mundo e a gente se vê nas próximas. Eu espero que tenham próximas, tá bom? Um beijo, gente, encerrando o webinário. Espero que vocês tenham gostado da fala. Lembrando que você pode conferir os outros recortes do evento direto no nosso perfil aqui na plataforma. Até a próxima e obrigada!